Independentemente de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que esse tema que nós vamos tratar é bastante interessante do ponto de vista da sua novidade, mas eu gostaria de registrar antecipadamente, e talvez isso seja devido à amizade que tenho com o Luiz Cláudio de longa data e com a própria organização científica da Fórum. Normalmente, nos painéis em que eu falo, eles me pregam essas peças. Hoje me colocaram para falar ao lado da Tatiana. Portanto, eu me sinto aqui o rapaz do tempo do Jornal Nacional, em que eu sou, sem sombra de dúvida, coadjuvante em frente a Renata Vasconcelos, né? De qualquer forma, eu vou tentar não prejudicar a tarde de vocês e concluir o tema, até porque estou na frente do professor Gessé, da Marinês, de pessoas que estimo grandiosamente, e, portanto, vou tentar cumprir o meu tempo e o meu tema sem maiores deméritos, deixando, obviamente, toda a hegemonia do nosso jornal com quem efetivamente deve ter essa hegemonia, que é a nossa Renata Vasconcelos, né? Eu acho você muito mais bonita do que ela, né? Mas, de qualquer forma, está registrado aqui o meu papel de coadjuvante. Bom, vamos lá. Falar de compliance e gestão de risco na administração pública. O tema já é, por si só, muito novo, né? Compliance, talvez, a expressão traga ainda uma certa dúvida, né? O que se quer dizer com compliance na administração pública, né? E gestão de riscos, talvez uma dúvida um pouco menor, porque, de alguma forma, a gestão de riscos já é cobrada na administração pública há muito tempo. O TCU, no mínimo, há 10 anos atrás, já falava em práticas de gestão de risco em contratos de concessão. PPPs, ou seja, e, portanto, contratos efetivamente que impusessem uma análise de risco mais aprimorada em razão do seu grande vulto, em razão das peculiaridades, como o próprio ministro Bruno Dantas mencionou, das SPRs que são formadas e que, portanto, muitas vezes permitem aí inúmeras fraudes, atos corruptivos e etc. Fato é que, independentemente disso ser novidade ou não, desde os primeiros acordos do TCU, nunca se fez nada efetivamente no Brasil a justificar uma eficiência e uma excelência na gestão de riscos. Portanto, eu vou propositadamente inverter o nosso tema e tratar primeiro da gestão de riscos e depois do compliance. E explico por quê. Há um racional para isso. A gestão de riscos hoje é mais atual porque já está sendo exigida na legislação, principalmente para as estatais na 13.303. E o novo projeto de lei de licitações também exige como cláusula necessária do contrato matriz de risco, vírgula, quando couber. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Essa vírgula, se ela é ou não importante, porque na lei das estatais não tem matriz de risco, em tese, também vamos conversar sobre isso, é para todos os contratos. Fato é que, desde que se começou a falar sobre gestão de risco, se começou a utilizar matrizes em contratos, e eu já li vários livros nesse sentido, principalmente livros de PPP, que trazem matrizes de risco como se matrizes de risco fossem, mas não são. Nunca foram matriz de risco. Matriz de risco, se nós formos analisar a metodologia, tem que ser pautada, no mínimo, por COSO ERM, que é o COSO 2017, agora o mais atual, né, ou 2004, para quem utilizava o passado, e que vai falar sobre o gerenciamento global do risco e vai trazer aspectos importantes à matriz de risco, ou ainda, se não quiser usar COSO, porque o próprio tribunal usa essas duas metodologias, ISO 31000 e ISO 31010. E daí a gente vai descobrir o seguinte, nada do que é utilizado no Brasil é matriz de risco. O que a gente usa são checklists e nós chamamos de matriz de risco. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar trazer para vocês, e no livro que nós estamos lançando daqui a pouco tem um artigo meu ensinando o passo a passo da matriz de risco, o que eu vou trazer para vocês nesse ponto de gestão de risco é tentar atualizá-los dentro daquilo que se está tratando de gerenciamento de risco dentro da administração e também falar um pouquinho de compliance, que talvez seja um tema, neste momento, acessório, muito embora ele englobe de maneira mais geral, inclusive, a gestão de risco. Portanto, a gestão de risco está dentro do tema compliance. Mas como, na minha opinião, compliance, de alguma forma, pelo artigo 70 da Constituição, quando fala de controle externo e controle interno, já está contemplado na lógica do artigo 70, vamos falar mais sobre matriz de risco e sobre esse passo a passo. Bom, e aí nós pensamos o seguinte, gestão de riscos na administração pública. O que é gestão de riscos na administração pública? O que é gerenciar riscos? O que são riscos? Quais são os riscos, por exemplo, nos contratos administrativos? A primeira grande dificuldade.
Vamos para um conceito. Gerenciamento de risco é a capacidade de gerenciar incertezas. Ótimo, resolvido. Todas as incertezas que nós tivermos nos contratos administrativos, e a Tatiana aqui foi muito feliz na apresentação dela, porque mostrou várias incertezas nas fiscalizações de gestão de contratos, né? Todas essas incertezas são riscos. E aí a gente pensa o seguinte, que certeza nós temos na vida? Alguns diriam a morte. Nem a morte nós temos. Nós sabemos que nós vamos morrer, mas não sabemos como. Todos nós desejamos morrer que nem a minha bisavó. Minha bisavó estava num domingo cantando Silvio Santos, na época em que as pessoas assistiam Silvio Santos. Hoje eu não sei porque ele insiste em aparecer na TV. De qualquer forma, ela estava cantando Silvio Santos, respirou fundo e faleceu, com 93 anos de idade, ou seja, algo fantástico, algo nobre, né? Todos nós esperamos morrer assim, mas nós não sabemos. Nós sabemos que nós vamos... E aí o que nós fazemos para isso? Nós gerenciamos a nossa vida no sentido de diminuir as incertezas, minimizar o risco para maximizar as nossas oportunidades. O professor Gessé foi muito feliz no almoço, nós sentamos, quase todos pedimos peixe e legume. E aí o professor Gessé brincou, estamos todos de dieta, né? Por quê? Porque, de alguma forma, por que a gente faz isso? Porque a nossa vida é corrida, etc. A gente tenta regular na alimentação para que a gente não antecipe a nossa incerteza ou a nossa certeza, né, de que um dia a gente vai morrer, mas não sabe como. Então, que não seja do coração, que não seja de uma falência cardíaca ou algo relacionado à alimentação e assim por diante. E aí fazemos exercício, ou seja, conduzimos a nossa vida no sentido de gerenciar expectativas sobre algo que nós não conhecemos. Olha que grande dificuldade que nós temos. A partir de hoje, já para as estatais, 30 de junho de 2018, e o Tribunal de Contas da União tem um acórdão recentíssimo, final de 2017, agora não me lembro o número, mas ele menciona expressamente que, em relação à lei das estatais, o tribunal estará atento e cobrará a implementação, a partir de 30 de junho de 2018, de todos os aspectos da 13303. Então, se nós temos estatais aqui, tem que pensar o seguinte, matriz de risco em todos os contratos administrativos, a gente já vai ver qual é o âmbito desse todos, né? Mas, em tese, em todos os contratos administrativos a partir de 30 de junho de 2018. 2 anos de vacácio para a gente se adaptar e aí, efetivamente, implementar esta gestão de riscos de forma eficiente. O compliance não é necessário na lei das estatais. O compliance é só necessário, a área de compliance, para aquelas estatais acima de 90 milhões de reais. Não se aplica a área de compliance que reporta ao Conselho de Administração pelo artigo 1º da própria lei das estatais, mas a gestão de risco, artigo 6º, a todas. Por isso que eu antecipei a gestão de risco, porque é algo necessário. Bom, então, se gerenciamento de risco é a capacidade de gerenciar incertezas, e se o que nós temos nos contratos administrativos são só incertezas, nós temos que minimizar isso dentro de um país que é um país esquizofrênico. Por que estudar risco no Brasil? Por que estudar gerenciamento ou por que se preocupar com compliance e gerenciamento de risco no Brasil? Porque o Brasil é o país do risco. Discordam de mim? Não me parece, né? Se a gente for analisar de uma maneira global, aspectos de políticas públicas, de segurança, aspectos de fraude, né, de boa gestão e etc. e tal, o Brasil é o país do risco. Nós caímos agora na análise da Transparência Internacional para 96º na percepção de corrupção no mundo. Nós éramos 79º. Perdemos aí 17 posições, né? 17 posições nós perdemos, contando o seguinte, algumas posições são cumuladas. Portanto, nós perdemos muito. Então, nós estamos ainda, talvez, com a Lava Jato, deflorando essas questões que são, efetivamente, situações que mostram a corrupção de forma mais abrangente, nós temos a tendência de entrar ainda mais em crise em relação à análise de integridade. Bom, o Brasil, por que o Brasil é o país do risco e por que eu justifico isso? Numa obra que eu tenho pela editora Fórum, que chama Ensaio Avançado de Controle Interno, no primeiro capítulo eu digo que o Brasil tem uma gestão pública esquizofrênica. E justifico isso de maneira muito rápida, dizendo o seguinte, infelizmente, ainda hoje no Brasil, nós temos 3 modelos de gestão que se sobrepõem no dia a dia do gestor. O Brasil ainda é um país tipicamente patrimonialista, onde o gestor está preocupado ou com a realização de um interesse próprio ou partidário, ou ainda com o beneficiamento de terceiros para que, de alguma forma, isso seja revertido de alguma forma no futuro, né? Com aquela ideia de que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Portanto,
a ideia que se tem ainda é patrimonialista. E se a gente fizer um retrocesso histórico bastante rápido, nós vamos ver, por exemplo, que a utilização dos jatinhos da FAB foram realizadas para a final da Copa das Confederações, e o decreto federal não permite isso. Ministras que viajavam ou que viajaram para o exterior e, quando voltaram, compraram perfume com cartão corporativo, e situações de nepotismo que são verificadas todos os dias, e licitações que são fraudadas como se assim fosse algo normal. E chegamos ao ponto, inclusive, de um empreiteiro chegar numa delação premiada em frente a um juiz e dizer o seguinte: doutor, que o senhor não sabia que era assim no Brasil? Em que mundo que o senhor vive? Deixa eu lhe contar um negócio, para ganhar obra no Brasil, querido, tem pedágio. E a gente paga esse pedágio, porque não sou nem eu que ofereço o pedágio. Se eu não pagar, o outro paga, e eu perco a obra, e eu vivo disso. E é assim. E é um sistema. Eu não sei se vocês viram o mecanismo do Netflix. O Emerson Gabardo, que é um professor extraordinário lá do Paraná, ele escreveu recentemente agora, 2 dias atrás, acho que não sei se foi no Conjur Migalhas ou no do Paulo Modesto, lá, direitoestado.com. Procurem um desses, vocês vão achar o artigo do Emerson. Ele fala sobre o mecanismo. E a gente vê que é uma cultura mesmo, né, dessa realidade. E isso gera risco. E nós temos que mitigar. E nos contratos, esse risco é muito bem detalhado pelo problema da agência, onde o agente principal, né, que é a administração pública, tem um interesse próprio, que é a realização do interesse público, onde o contratado, que é o agente, tem o interesse do lucro, e um executa e o outro contrata. E dentro desse fluxo, há uma simetria de informação gigantesca. Se a gente não conseguir, com a matriz de risco, portanto, uma matriz de risco objetiva e efetiva, reduzir a assimetria de informação, nós não reduzimos o conflito de interesse do problema da agência. E se a gente não reduz o conflito de interesse, nós maximizamos o problema e prejudicamos a execução do contrato, porque nós não conseguimos gerenciar a incerteza. Porque a assimetria da informação traz cada vez mais incerteza. Quanto mais assimétrico for o contrato, mais incerteza nós temos. Basta nós analisarmos pedidos de reajuste, de revisão e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quase nunca a administração dá direito ao particular e quase nunca o particular conduz com veracidade o pedido. E isso é um problema, porque o particular pede já querendo mais, porque sabe que vai ganhar o menos. E a administração analisa sabendo que o particular pediu mais e já querendo conceder o menos. Ou seja, quanto maior for esse tipo de assimetria, maior será o risco a que o contrato está submetido. E risco este que prejudica o quê? No final das hipóteses, exatamente o que a Tatiana estava tratando. O interesse público. Porque, no final das contas, é o banheiro que fica mal mantido, é o contrato que fica, é o carro que fica com manutenção defasada, né? É o ar-condicionado que tem equipamentos que daqui 2 meses vão ter que ser reutilizados, reprogramados. E os contratos são cada vez mais prejudicados, o interesse público, sem sombra de dúvida também. Portanto, esta nossa atividade hoje, que é de prospectar, olha a dificuldade que se tem no gerenciamento de risco. Nós temos que prospectar as situações que geram um risco, antecipá-las no contrato, prevê-las em edital, para que o particular já saiba que, numa hipótese X de reequilíbrio econômico-financeiro, ele é que vai arcar com o ônus daquele contrato, e não a administração. Em hipótese diversa, a administração arcaria. Vamos imaginar aqui uma situação de análise de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão de convenção coletiva de trabalho. Já está sedimentado que a convenção coletiva de trabalho é alha ordinária, como regra, né? E como alha ordinária esta alha ordinária é repassada ao contratado, porque, como regra, ele já prevê na planilha de composição de custo aquilo que efetivamente compõe a alha ordinária, ou seja, o risco ordinário do contrato é dele. Agora, como há vários julgados do TCU nesse caso, nesse sentido, inclusive, se esta alha ordinária, por uma situação fática, né, uma situação esporádica, se transmuta em alha extraordinária e o percentual vai para além daquilo que está normalmente praticado, isto, obviamente, se caracteriza não mais como alha ordinária, e sim como alha extraordinária, e caberia um pedido de
revisão no contrato, neste caso, para que a administração. Se isso estiver previsto numa matriz de risco, e estes parâmetros estiverem objetivados, não há discussão. E este caso que eu tenho tratado com vocês agora, que eu acabei de trazer, normalmente acaba onde? No judiciário. E quando acaba no judiciário, ele é resolvido daqui a 1 ano e meio, porque o judiciário não te dá uma demanda, a não ser liminar, e a liminar sempre gera uma dificuldade, né? Não te dá antes de 1 ano e meio. Então, é um grande problema, né? E aí, esse é outro problema. A gente para resolver um problema de assimetria de informação, a gente causa um outro problema. O judiciário hoje, principalmente nas varas da Fazenda, estão lotados de processo justamente pelo que o ministro Bruno Dantas mencionou. O direito administrativo hoje é o direito administrativo do medo. Então, o gestor não decide. Por quê? Porque ele sabe que, em decidindo hoje, ele vai ser julgado daqui 2 anos. E daqui 2 anos, na prestação de contas, ele não sabe mais se ele vai ser gestor, se ele vai estar ali. Então, é melhor não conceder. É melhor negar ou se abster. E na negativa ou na abstenção, você não concede, como regra, o direito devido. E se você não consegue, judicialização. E o judiciário tem que dizer o direito em algo que, na verdade, é de responsividade do gestor. A gente trata muito pouco de responsividade no Brasil, que é a assunção pelo agente das suas reais atribuições. Mas o ministro Bruno Dantas mencionou, e eu fico muito feliz quando eu ouço não só o Bruno, mas o Benjamin, que são 2 ministros que eu tenho em alta conta, e quando falam, por exemplo, do projeto de lei das normas de introdução ao direito brasileiro, talvez o Tribunal de Contas tenha perdido uma grande oportunidade de ratificar a sua postura em prol do bom interesse público. Eu sou a favor do projeto, eu nunca escondi isso, inclusive, nos meus textos, e sou a favor, inclusive, da caracterização da motivação pelos órgãos de controle ou pelos órgãos julgadores. Porque, muitas vezes, o que prejudica o interesse público é a falta de motivação racional sobre, por exemplo, conceitos de interesse público e assim por diante. Mas não é meu tema. Se eu ficar falando disso, a gente não chega no fim. Me perdoe. Vamos lá. Como é que nós identificamos ou como é que nós gerimos riscos na administração? Nós gerimos riscos sob uma análise, e eu vou ter que tratar, obviamente, fazendo um recorte muito rápido daquilo que se tem na teoria de gestão de riscos, né? Mas nós fazemos a gestão de riscos com 3 etapas diferenciadas. A primeira delas é a etapa de identificação dos riscos. A segunda delas é a etapa de avaliação e tratamento dos riscos, matriz. E a terceira delas é a etapa de priorização dos riscos, que quem vai fazer, como regra, é um comitê ou a alta administração. Estas 3 etapas são etapas distintas e não se confundem. A primeira etapa, que é a de identificação dos riscos, tem um sem número de metodologias para identificação. Eu vou trabalhar com vocês hoje aqui só com a etapa de identificação que se chama registro de risco. E por que eu vou trabalhar com o registro de risco? Porque a IN 5 de 2017, mencionada pela professora Tatiana, traz no seu anexo 5 um registro de risco que eles chamam lá na IN de mapa de risco, bastante interessante para a gestão de riscos no nosso país, principalmente nos contratos de terceirização. Mas a gente entende o seguinte, este mapa de risco não é matriz, este mapa de risco é registro de risco, identificação, e o checklist é registro de risco. No checklist você vem com o evento, se aplica, não se aplica, responsável. Isso é registro de risco. Você não consegue priorizar um checklist. Você não consegue olhar um checklist, que é uma análise subjetiva feita sobre o papel, e dizer, isto é prioridade. A não ser que você faça essa análise de prioridade com base num quesito subjetivo. Mas aí esse quesito pode ser o quesito do gestor, pode ser um outro quesito para a autoridade e um outro quesito para, por exemplo, a primeira linha de defesa, o requisitante da licitação. Então, você tem que ter uma gestão de riscos que seja procedimentalizada. Para isso, você precisa identificar riscos. A identificação de riscos, de maneira muito básica, funciona da seguinte forma. Você sempre vai ter o evento e deverá partir do evento para identificar o risco. O que é o evento de risco? O evento de risco é aquela coisa, aquele algo, e não sou eu que digo isso, é a ISO. A ISO diz, evento de risco é algo, é um fato que, incidente numa situação específica, gera uma consequência. Ou seja, tudo aquilo que eu analisar que for um fato, uma situação contratual, que possa gerar uma consequência, é um evento de risco.
Essa consequência pode ser positiva ou negativa. Nos contratos administrativos, nós trabalhamos com consequências negativas. Nós queremos mitigar e que não aconteçam consequências negativas. Portanto, nós sempre temos que olhar o evento e saber que este evento pode gerar uma ou mais consequências e este evento tem uma ou mais causas. Por exemplo, a professora Tatiana mencionou má fiscalização do contrato ou ineficiente gestão do contrato. Esse é um evento de risco. Qual pode ser uma causa? A professora Tatiana, veja como as palestras linkam perfeitamente nesse tema e como isso é relevante ao contrato administrativo. A professora Tatiana também trouxe nos acordos do TCU uma importante causa, a ausência de treinamento do servidor. As causas são divididas pela ISO em vulnerabilidade e fonte. A fonte aqui seria a pessoa, a ausência de treinamento da pessoa faz com que haja um evento de risco. Se eu tiver a fonte pessoa sem a vulnerabilidade, por exemplo, pessoas bem treinadas, têm a causa de risco? Não. Pessoas bem treinadas não geram fonte de risco, né? Portanto, a gente pode analisar, por exemplo, pesquisa de preço, ausência de registros históricos sobre os preços contratados, ou ausência de pesquisa de preço, fonte, processo, vulnerabilidade, ausência de registro ou ausência de pesquisa, que juntas geram um evento e uma consequência. Como eu falei para vocês, infelizmente eu vou ter que passar rápido, é só um panorama geral para que vocês entendam como é que funciona, para que a gente possa chegar efetivamente no tema central da exposição. Então, assim nós identificaríamos o risco. Partindo dessa identificação do risco, nós temos que ir para uma segunda fase. Esta segunda fase é a fase da elaboração da matriz de risco. E esta matriz de risco, ela vai ser necessariamente uma matriz de risco contratual, porque é assim que a legislação hoje nacional trata o tema, né? Nós ainda não temos exigência de matriz de risco institucional. Temos algumas. Se a gente for no Rio de Janeiro, por exemplo, o município do Rio de Janeiro tem uma matriz institucional bem interessante. Na época em que o controlador-geral era o Lino Martins, que infelizmente já se foi, um professor extraordinário de contabilidade pública, o professor Lino Martins instituiu no Rio de Janeiro, o professor José deve conhecer, uma excelente matriz de risco institucional, que fez com que a Prefeitura do Rio fosse modelo nesse tema por muito tempo. Infelizmente, hoje, até onde tem o conhecimento, essa matriz não mais se aplica, né? Uma infelicidade, porque essa matriz era tão arraigada no Rio de Janeiro que ela serviu por inúmeras gestões, inclusive com o próprio controlador-geral à frente da controladoria. Mas não é exigida a matriz institucional. Hoje é exigida na legislação brasileira a matriz contratual. Bom, para a gente fazer uma boa matriz contratual, nós teríamos que pensar em qual metodologia. Existem várias. Por exemplo, a matriz institucional do Rio de Janeiro é feita sobre o que se chama de análise de Ishikawa, né? Ou seja, é um cronograma de Ishikawa, é uma análise que é feita sobre uma famosa, vocês já devem ter visto, espinha de peixe, né? Então, essa análise que é feita é em espinha de peixe. Essa matriz não se aplica aos contratos porque ainda é subjetiva. A institucional é diferente. Qual é a matriz que me parece mais razoável e que se tem cobrado hoje nos acórdons do TCU, pela própria análise de leitura dos acórdons? Se vocês forem olhar, por exemplo, os acórdons das famosas FOCs, Fiscalizações de Orientação Centralizada do TCU, todas elas falam de gestão de risco e de priorização do risco. E para você fazer isso, você tem que fazer através de uma análise de impacto e probabilidade. Então, a matriz utilizada hoje, ou que deve ser utilizada hoje nos contratos, é de impacto e probabilidade. Daí vocês diriam o seguinte: Rodrigo, mas você está fazendo isso só da análise das FOCs, lá em 2014, no TCU, ou você está fazendo isso com algum outro parâmetro normativo? Com outro parâmetro normativo. A IN 517 do MPOG vai dizer o seguinte: impacto e probabilidade no mapa. Opa, se o mapa é registro, se o registro é identificação, e a identificação gera monitoramento e tratamento e avaliação, então o que se quer é efetivamente uma matriz de impacto e probabilidade. Bom, analisando a matriz de impacto e probabilidade, o que nós poderíamos pensar? Se a gente for analisar a ISO 31010, que é a ISO Metodologia para a Gestão de Risco, nós vamos ver o seguinte: desse estudo que é feito sobre impacto e probabilidade, nós podemos tirar duas vertentes de impacto, uma vertente qualitativa e outra quantitativa, e uma vertente de probabilidade.
que é sempre quantitativa, né? Muito bem. Da análise de impacto, nós podemos retirar, portanto, a análise qualitativa, que é esta, e que vocês podem colocar ao lado, por exemplo, entre parênteses, subjetiva. Eu vou deixar isso disponível com a Fórum, então quem quiser pode solicitar para, acho que a Camila, para o pessoal da coordenação, depois tem, para não precisar ficar tirando foto, fique bem à vontade, é só solicitar, eu vou disponibilizar para vocês. Essa escala de impacto qualitativa é subjetiva. Por quê? Porque é o gestor, e quem que faz a identificação do risco? Isso é fundamental, é a área requisitante. É a primeira linha de defesa. É o cara que está pedindo. Ele sabe qual é o risco que normalmente esse contrato está submetido. O fiscal do contrato são as pessoas que lidam com o contrato, né? Que estão na área fim, que atendem esse contrato. Essas pessoas vão definir. Este contrato nos parece, por exemplo, o contrato de terceirização de limpeza. Bom, em relação ao impacto de alguma situação específica no contrato de terceirização de limpeza. Por exemplo, má fiscalização do contrato. Vamos imaginar que o evento de risco descrito por nós seja má fiscalização do contrato. Uma má fiscalização de um contrato num contrato de terceirização de limpeza, pela análise de impacto subjetiva, vocês podem escolher fazer essa, do gestor, é o quê? Tem um risco muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Ou seja, se der um problema nesse contrato, o impacto, Tati viajando, de férias, tranquila, com a família, quer ser feliz, chegou no banheiro da Infraero, se frustrou. Quando isso acontece, este impacto no teu cliente, né, no teu público, este impacto, ele é alto, médio, baixo, muito baixo. As pessoas podem olhar e pensar, quer saber, eu acho que a Tati já estava estressada com alguma coisa, só ela que reclamou, das 200 pessoas que estavam ali, o impacto é baixo. Se de 200 pessoas, uma só reclamou, o impacto é baixo. Agora, as pessoas podem dizer o seguinte, não, ninguém poderia ter reclamado, esse contrato tem que ser eficiente, tem que ser bem prestado, se a Tati reclamou é porque tem problema, vamos... Tanto é verdade que foram lá e mudaram, né? Então, o impacto é muito alto. Um banheiro mal cuidado, né, pode trazer doença, pode trazer risco, pode trazer, ou seja, né, a segurança de crianças, eu sei lá, né? Não sou fiscal de contrato, não entendo muito bem, né? A Tati bem lembrou que tem que entender do negócio. Mas fato é, gera risco? Gera. E eu classifico ali, vamos imaginar que eu classifico como risco alto. Fiz uma análise de impacto qualitativa. O que eu, Rodrigo, sugiro para vocês? Num primeiro momento, quando vocês vão começar a trabalhar com o tema, porque esse tema é novo, trabalhem com análise de impacto qualitativa. É a mais fácil, por enquanto, porque é um aspecto subjetivo. Mas ainda tem a análise de impacto quantitativa. Bom, o que eu estou analisando nesse contrato? O que aquele evento de risco me traz? Por exemplo, uma má fiscalização no contrato. Pode gerar um aumento de custo do contrato? Claro que sim, a Tati trouxe o exemplo. Desculpa eu estar usando tanto você como exemplo, Tati, mas é que a tua palestra foi brilhante para isso, porque mostra exatamente o quão é arriscado um contrato administrativo. Veja, quando a Tati deu o exemplo lá do rapaz subindo para fazer a manutenção do ar-condicionado com os canos, isso gera um aumento de custo no contrato. E se isso puder ser medido através de análises históricas, porque lembrem sempre, nós estamos fazendo uma análise prospectiva do que pode acontecer no futuro com base em situações históricas, e a situação que a Tati trouxe é uma situação histórica. Naquele contrato de manutenção de ar-condicionado, o contrato era para ser de X, e em razão da utilização de equipamentos deficitários e etc. e tal, foi para, sei lá, 20% a mais do valor do contrato. Você vai prever isso na tua planilha de escala quantitativa. Eu estou analisando agora custo. Se for de 10% a 20%, eu estou classificando aqui como nível 2, baixo. De 20% a 30%, nível 3, médio. Ah, Rodrigo, mas eu posso trabalhar com outros percentuais? Claro, isso aqui é só um exemplo. Eu posso botar ali o meu apetite de risco até 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Essa formatação é uma formatação em cada contrato, para cada área de gerenciamento de risco. Por isso que cada setor, por isso que o controle interno hoje tem que ter uma área de gerenciamento de risco. Porque senão não faz isso no contrato. E, além disso, você vai ter uma escala de impacto, desculpe, de probabilidade, para juntar o impacto com a probabilidade e tirar o teu nível de risco. Bom, qual que é essa escala de probabilidade? É uma escala também subjetiva, num primeiro momento, mas a probabilidade, como ela é passível de medição, o quão provável é isso ocorrer?
eu vou dizer, através de análises estatísticas, inclusive tem um livro que eu acho fantástico, que chama Desafio aos Deuses. A fascinante história do risco. Vai contar o risco desde o começo da história da humanidade. E aí ele vai trazendo questões de estatística. Então a probabilidade é mais ou menos uma análise de estatística mesmo. Eu vou dizer, olha, o risco é muito baixo se for até 10% de ocorrência. Ou se for até 20% de ocorrência. Ou, Rodrigo, está difícil demais em percentualizar isso. Posso colocar em se for 10 ocorrências, se forem 20 ocorrências? Pode, a matriz é de vocês. Isso é só um exemplo. E aí eu vou fazer o seguinte, depois de analisado em relação ao evento, ineficiência da fiscalização do contrato, impacto, a gente colocou lá como alto, né? Probabilidade, vamos dizer, a gente vai estar analisando o caso da Tati, né? Então, ali naqueles acórdãos, a gente viu que 100% dos fiscais não foram treinados. A probabilidade de dar um problema, então, nesse contrato é muito alta. Então, eu tenho nível de risco de impacto alto, nível de probabilidade muito alto. Vou jogar no meu diagrama de cálculo de risco. E aí eu vou dizer o seguinte, impacto muito alto, probabilidade alta, nível de risco 20. Aí você vai dizer, Rodrigo, por que tem esse 20, esse 25, esse 16, esse 12? Porque a próxima etapa é a priorização, para eu saber onde é que eu vou primeiro, para não perder tempo com bobagem. Nunca é bobagem, mas eu diria o seguinte, você vai ter, por exemplo, na tua gestão de risco, apetite de risco, acima de risco médio eu não aceito, eu mitigo. Eu só vou aceitar abaixo de risco médio, portanto baixo e muito baixo. Daí eu aceito. Ou seja, eu vou saber do risco médio até o risco extremo quais são todos os eventos que eu tenho que tratar. E aí eu vou dizer o seguinte, neste evento eu tenho um diagrama de cálculo, um nível de risco 20. Veja, se eu tivesse classificado a probabilidade também como muito alta e o impacto muito alto, eu teria 25. Por que eu tenho essas duas diferenças? Porque eu vou ter impactos 25 e impactos 20. Níveis de risco 25 e níveis de risco 20. E aí os 25, obviamente, vão ter que fazer parte do plano de fiscalização antes do 20. E como é que eu faço esse cálculo? E é para nós advogados, quem é advogado aqui, é excelente, porque é de multiplicação. Se fosse divisão... Divisão, a gente tem um problema com divisão, mas é multiplicar, tipo, 5 vezes 1, 5, olha que difícil, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, e assim por diante. Ah, não, alto com alto, 4 vezes 4, 16. Então, é muito simples. E aí eu consigo, depois disso, fazer o diagrama de cálculo de risco e tratar. E o tratamento, ele te dá 4 possibilidades. Ou eu vou evitar, e tem um livro fantástico do Rodrigo Fontanelli, que foi lançado no mês passado, já li pela Fórum, tem ali inclusive para vender, em que ele passa toda a teoria da gestão do risco. E ele fala de evitar risco. Rodrigo, eu vou lançar um sobre compliance e gestão de risco agora no segundo semestre. Eu não concordo que na administração pública, mas essa é uma questão só doutrinária, eu não concordo que na administração pública nós possamos evitar risco. Porque uma vez que nós temos necessariamente a missão de honrar o interesse público, nós não podemos dizer, eu não vou contratar esta tecnologia, ou eu não vou realizar esta atividade. Se esta atividade for determinante, eu tenho que fazer, então não posso evitar o risco. O risco, na minha opinião, para a administração pública é inerente. Não é que nem um banco que diz, não vou dar crédito consignado. Não quero, não faz parte do meu core, não vou dar crédito consignado. Na administração não posso dizer, não quero terceirizar a limpeza. Ou não quero contratar, sei lá, manutenção de informática. Não dá, né? Tem que contratar, não tem como evitar. Mas você pode transferir isso para alguém, terceirizar. Você pode aceitar o risco, terceirização, por exemplo, através de uma contratação de seguro e etc. e tal, né? Você pode aceitar o risco e dizer, ó, é baixo e muito baixo, não vou tratar, não vou fazer nada, vou deixar correr. O dia que esse risco virar médio, se virar, eu trato. Se não virar, está mantido, está bem controlado, né? E se for um risco médio, alto, muito alto, eu vou mitigar. São essas 3 oportunidades. Infelizmente, eu não tenho tempo de trabalhar com elas individualmente em razão do tempo. E aqui talvez a gente chegue no que me interessa mais dentro desse tema, antes de entrar na análise de compliance e de como a gente vai fazer a gestão de risco. Por quê? Porque falta na administração pública a matriz RACE. O direito administrativo hoje é o direito administrativo do medo, porque os órgãos de controle, como regra,
como regra, não tem suporte da própria administração para entender de onde saiu o dano. E a gente não consegue, eu estou me colocando no lugar dos ou seja, do Poder Executivo, né, dos executores da ação administrativa, nós não conseguimos demonstrar para os órgãos do controle também quem foram, no caso concreto, os responsáveis, quem foram os consultados, quem foram os informados e etc. Porque a gente não tem matriz RACE. Quase ninguém tem matriz RACE. A gente não tem nem matriz de risco, como é que vai ter matriz de responsabilidade? E daí acontece o que aconteceu, eu sou advogado num processo em Curitiba, são 4 advogados. O meu escritório, o escritório do Marçal, o escritório do professor Romeu e do Edgar Guimarães, e o escritório... E mais um escritório, agora não vou lembrar. São 4 advogados que têm 168 clientes no total. 168 clientes. Os clientes se cotizaram e foi procuradoria e financeiro para um advogado, controle interno e gerência administrativa para outro, e tal. Por que nós temos 168 pessoas na matriz de responsabilidade de um processo do Tribunal de Contas? Esse processo tem 19 volumes e ele não começou. Neste processo, eu tenho 40 e alguns clientes. Um deles me chamou a atenção. Um menino, quando eu chamei a equipe da comissão de licitação, a equipe da comissão de licitação ficou comigo, eu chamei a equipe para conversar, separei em equipe, controle interno, tal, comissão de licitação, chegou essa equipe, eu conversei com todos e etc, e o menino quieto, não falava nada. Daí eu disse, eu queria entender o teu papel nisso tudo, ele começou a chorar. Daí eu falei, o que você faz, né? Você tem, vira psicólogo. Daí eu esperei, ele falou, doutor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho dinheiro nem para lhe pagar. Daí eu pensei, tá, mas alguém está me pagando, então o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, os meus amigos se cotizaram, porque eu entrei na administração há 1 ano atrás, e eu participei deste último processo licitatório, porque é segundo o tribunal, uma sequência de irregularidades, e como eu estava aprendendo, porque eu estou em estágio probatório ainda, eles queriam que eu formasse a equipe de apoio da comissão de licitação, e eu estava aprendendo, e eles pediram para eu assinar a ata, porque eu estava ali, e eu assinei. E estão dizendo que eu estou devendo 5 milhões de reais. Eu falei, chore, querido. O que eu vou fazer? Como é que eu vou te defender? E ainda a responsabilidade dele, nesse caso, era uma responsabilidade que se entendia por omissão. E aí você vê o grande problema do menino desse, ele falou, eu moro com a minha mãe e tem um Palio financiado. Quando é que eles estão achando que eu tirei 5 milhões do bolso? Então, o grande problema da matriz de responsabilização dos tribunais de contas é que o Brasil virou o país do direito administrativo do medo. E o direito administrativo do medo só se resolve quando se pune muito, virou um direito administrativo naturalmente autoritário, e esta punição é feita com base em delações. Então, como regra, você chama todo mundo porque você quer saber quais foram os 2. E dos 168, alguém vai dizer quem foram os 2 que você quer. E inverte a lógica do processo. O Brasil virou o país da delação. Fato é, se a gente tiver uma matriz RACE, em que no final da matriz de risco eu demonstre quem é o responsável, quem é a autoridade, quem é o consultado e quem é o informado, num processo desse do Tribunal de Contas, eu facilito o controle. Eu vou dizer, excelência, está aqui, neste caso específico, neste contrato, neste convênio, neste processo, em que se discute a fraude, terão que ser objeto de questionamento os fulano de tal, os 20, que estão como responsáveis em todos esses anos de processo e de contrato. Porque senão não interessa a ninguém. Esse processo a gente conseguiu por uma dádiva da interpretação dos conselheiros, foi difícil, depois de 3 sessões com sustentações orais, nós conseguimos fazer passar um tag, mostrando para o conselheiro o seguinte, se não passar o tag, esse processo não vai acabar nunca. Porque ele tem 19 volumes no início. Se eu fizer uma defesa para os meus 40 e poucos clientes, e cada um dos advogados fizerem 168 defesas, cada uma delas tenha 10 páginas, explodiu. A instrução do processo explodiu, não vai acabar nunca. Com recurso ao Poder Judiciário, com tentativas de anulação de atos do tribunal, né? É ilógico. E outra, 20 anos que o contrato estava sendo executado, agora vem dizer que é nulo e quer anular tudo. Parava, por exemplo, nesse contrato, a arrecadação de dívida ativa do município. Não. É bem rápido. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, a matriz RACE é fundamental. É que o tema, na minha opinião, é sensacional, é necessário. Veja, como é que a gente... Só um exemplo rápido, tá? Como é que a gente vai lançar isto na matriz? Eu trago esse exemplo, como eu vou dar o material para vocês terem, para vocês conseguirem parametrizar. Então, vamos pegar lá. Toda a matriz, vocês já ouviram falar certamente do famoso dicionário de risco. O dicionário de risco é construído, então, toda a gestão de risco tem um dicionário.
Esse dicionário de risco é construído com as várias sintaxes, com os vários eventos que vocês acharam, com as suas causas e consequências. É dizer, é realmente um dicionário. Quando eu olho, por exemplo, na gestão e fiscalização do contrato, que é uma categoria, eu vou analisar dentro da categoria gestão e fiscalização do contrato, quais são os eventos, a ausência de fiscalização, quais foram as causas, quais foram a consequência. Eu tenho 10 sintaxes para isso. Então eu vou montar essas sintaxes. Pela CGU, essa é uma orientação da CGU, as sintaxes devem ter esta formatação. Devido à causa, né? Então a gente já colocou lá, devido à ausência de treinamento de pessoal, poderá acontecer descrição da incerteza, quando a gente fala de incerteza, a gente fala de risco, então evento de risco, poderá acontecer a má fiscalização do contrato, o que levaria a uma inexecução contratual impactando no interesse público. Por exemplo, estou fazendo aqui uma... Mas eu trouxe aqui uma aqui embaixo para a gente pensar. Então, situação prática. Preenchi a sintaxe já. Devido à má elaboração do contrato, poderá ocorrer o não pagamento pela contratada. Então, o que é a causa aqui? A causa é a má elaboração do contrato. O que é incerteza? Se eu fizer mal, elaborar mal o meu contrato, pode acontecer que a contratada não faça o pagamento dos encargos trabalhistas dos empregados. E para mim vai vir o quê? Vai vir um abandono do serviço e uma execução contratual. O contratado não paga o funcionário não vem trabalhar, quem fica na mão? A administração. E, talvez aqui no Brasil não aconteça isso, mas em países menos desenvolvidos, Japão, Dinamarca, acontece bastante. Fase de análise. Aqui eu trago o registro de risco para vocês, lá da IN5. Para vocês dizerem, puta, Rodrigo, a gente realmente tem um negócio para se pautar. A IN5 é interessante. O problema da IN5, na minha opinião, que não é um problema, é só um detalhe, é que a IN5 trabalha com uma matriz de risco 3x3. Ó, só tem 3 níveis de risco, não tem o muito baixo e o muito alto. Mas isso é uma questão de parametrização. Então, na IN5 você vem... A IN5 te dá, pessoal, vamos analisar onde é que está o risco. Para a IN5, ou está em planejamento e seleção do fornecedor, ou seja, ou está na fase interna, ou está na fase externa e gestão do contrato. Então, eu vou ali e preencho. Onde é que está a má elaboração do contrato? Está na fase de gestão do contrato ou de planejamento da contratação? Está na fase de planejamento da contratação. Né? Então, eu vou preencher ali, planejamento da contratação. Bom, vamos lá. Aqui. É que o evento, desculpe, é que o evento não é a má elaboração, a má elaboração é a causa, né? Onde é que está a ausência de pagamento? Está na gestão do contrato, né? Então, fase de análise, gestão do contrato, preenchi. Risco 1, eu fiz a categoria risco trabalhista. Esse é um risco importante no contrato. Não pagamento pela contratada e encargos trabalhistas dos empregados envolvidos. Então, esse é o risco. Probabilidade disso acontecer é média. Por quê? Porque a fiscalização é mais ou menos. O cara vai lá de vez em quando e analisa a folha de pagamento do prestador de serviço. E o impacto? Bom, se acontecer do cara não prestar o serviço e abandonar, o impacto é alto. Então, média e alto. Daí, veja, esse é uma questão que a IN não traz. A IN não traz o diagrama. A IN não casa os dois. Então, aqui não tem matriz, aqui tem mapa, aqui tem registro. Por isso que eu digo que a gente ainda não sabe fazer o que é matriz. Porque para o contrato não vai o mapa, para o contrato tem que ir a matriz. O que a lei das estatais já pede, e a lei de licitações vai pedir, é a matriz. E a matriz é a conjugação de impacto e probabilidade. Mas na IN não traz. Daí você vem lá, na IN traz o dano, que é a consequência. Qual é o dano? Redução da qualidade ou falha na prestação de serviço ou abandono do contrato. Quais são as ações preventivas? Quais são as ações de contingência? Ou seja, quais são as ações que eu posso fazer para não permitir que o risco aconteça, ou se ele aconteceu, o que eu posso fazer? Né? Então, aqui a gente trouxe duas. Fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho, fiscalizar o cumprimento dos encargos, ou executar a garantia, se já tiver ocorrido. Quem são os responsáveis? Aqui você pode trabalhar com o responsável dando nome à pessoa, ou, o que eu indico, já trazer uma matriz RACE. Quem é o responsável? Quem foi consultado? O jurídico foi consultado para isso? Quem mais foi consultado? Quem foi informado? Né? Então, é assim que mais ou menos funciona a lógica. E daí, isso é a matriz. Me perdoem se ficou pequeno, mas eu juro, por tudo que é mais sagrado, que eu não consegui fazer tudo isso num PowerPoint que coubesse. Isso é a matriz. Eu vou resumir para vocês. A matriz vai trazer, no anexo do contrato, qual é o evento, qual é a causa, qual é a consequência, que categoria que nós estamos tratando, probabilidade e impacto, médio com alto dá nível de risco alto. O nível de risco alto, no meu plano de gerenciamento de risco, eu vou mitigar, eu não me permito aceitar ou transferir. Os controles internos que eu vou realizar, preventivos e de contingência, e o responsável.
É dizer, se acontecer este problema num futuro contrato, eu já sei quem vai responder por isso. No contrato, vocês podem trazer aqui só contratante ou contratada. Na matriz interna, vocês sabem exatamente RACE, quem é responsável, quem é autoridade, quem é informado, quem é consultado. Mas na matriz que vai para o contrato, contratante ou contratada. Pronto. Ele já sabe, se acontecer aquele evento com aquela causa, com aquela consequência, dentro daquela categoria, o nível de risco é X, não vai mitigar, quem é o responsável? Fulano. Contratado. Então, aí eu tenho matriz. Muito bem. Para a gente fechar os 5 minutos restantes, que agora já são 3,5, com o programa de integridade e compliance. Mas eu só queria dizer o seguinte para vocês. Eu sou entusiasta do programa de integridade e compliance na administração, mas o programa de integridade e compliance não é simplesmente ter código de ética, código de conduta e um canal de denúncia no site da internet. É muito mais do que isso. Se vocês forem perceber, basicamente, o que a administração pública tem hoje são valores. Algumas administrações têm códigos de conduta e códigos de ética, mas o compliance, que é esta noção de integridade que veio do FCPA americano, do Bribery Act na Inglaterra e que foi importado de alguma forma pela lei anticorrupção, trazendo o programa de integridade com uma hipótese de redução da sanção, né, ou até de viabilização no acordo de leniência, etc. e tal, é um compliance efetivo. Então eu tenho que ter uma estrutura da área, desenvolvimento de canal de denúncia, comunicação, comitê de integridade, capacitação e treinamento, background check de fornecedores, eu tenho que fazer com meus fornecedores isso, várias leis municipais e estaduais, a Tatiana, que é expert no tema, sabe disso, várias leis estaduais e municipais estão sendo promulgadas no sentido de exigir que as empresas que contratem, principalmente licitações de obra, né, tenham compliance já integrado, justamente porque talvez aí seja o maior nível de risco da administração e assim por diante. Portanto, é muito maior do que aquilo que a gente imagina, né? Portanto, tudo isso. Fazer compliance na administração é ter um plano de comunicação, é fazer uma verificação da maturidade do programa. Eu tenho que fazer entrevista. A Tatiana faz muito isso no escritório, sabe? Nós vamos até o cliente e fazemos entrevista com 30 pessoas para saber, escute, você sofre algum tipo de coação aqui? Você sente que dentro dessa estrutura você tem alguma falha ética? Você de alguma forma já foi instado a fazer algo que você não queria? Como funcionam os procedimentos? Qual é a tua atribuição? Você está em desvio de função? É um sem número de situações que tem que ser maturada. Então, isso é feito no plano de comunicação inicial. Daí você cria um código de ética, um código de conduta. Depois você vai para aquilo que eu estava passando da matriz de risco, que é o que é exigido hoje nos contratos. Faz um bom canal de denúncia, com proteção ao denunciante, porque não adianta ter canal de denúncia e no dia seguinte ligarem para a casa da pessoa dizendo, escute, fulano, o que você está fazendo, denunciando a gente? Não dá, né? E capacitação e treinamento adequado, né? Aqui só para mostrar para vocês onde é que entra essa área. Eu sou crítico de excesso de gasto na administração. A legislação vem sempre com novas áreas, novas estruturas, novas situações, novo custo. E pouco servidor, e pouco dinheiro. Ou seja, é tudo lindo no papel. Qual que é a minha ideia? A ideia é de que o artigo 70, até estou escrevendo um livro que vai ser publicado no Instituto Brasileiro de Direito Administrativo agora, em homenagem à professora Maria Silvia, o meu artigo fala justamente isso. A compatibilização do artigo 70 da Constituição, controle interno, com o compliance. A gente já tem. Compliance e controle interno é a mesma coisa, só muda o rótulo. O que a gente precisa criar dentro do controle interno é uma área de gestão de risco que se comunique dessa forma com a alta administração. E aí, a priorização do risco, que é o que o controle não pode fazer, porque se a gente for analisar o Instituto Internacional de Auditoria, o controle interno é a segunda linha de defesa. Ele não pode priorizar. Quem tem que priorizar é a alta administração. Então, a alta administração é que vai dizer, isto é risco alto, isto é risco baixo. O controle interno vai analisar o risco, lançar na planilha e dar para o gestor, para ele priorizar. O apetite de risco é dele. E a gente vê isso nos governos, né? Muda governo, o apetite de risco é outro, né? Completamente diferente. Então entraria, obviamente, vinculado à alta administração. O que muda na estatal? Que na estatal essa área de compliance tem que se reportar ao conselho de administração, que a gente teria que botar ali em algum lugar, tá? Tempo encerrado. E olha como eu sou, Camila. Viu? Eu queria dizer o seguinte, além de que eu sou extremamente pontual, Tati, eu queria dizer o seguinte, pessoal, eu gosto muito desse tema, até me perdoem, porque às vezes eu tratei com alguma celeridade, mas é que eu queria passar tudo para vocês, porque isso eu acho que é o mínimo que a gente tem que passar nesse início de estruturação, mas algo que é uma mensagem que talvez valha, e eu sei que é um pouco clichê,
mas o clichê às vezes é necessário. Eu me lembro que na primeira palestra que eu dei, em 2006, no Congresso Paranaense de Engenharia Administrativa, eu estava morrendo de medo, porque eu falei, não sei falar para mim mesmo 20 minutos. Daí o professor Romeu Bacelar falou, Rodrigo, conta uma história no começo e uma história no fim. Porque se for ruim a palestra, o pessoal vai lembrar da história. E eu gostei disso. Então, muito embora seja clichê, eu vou contar uma história que me parece interessante para esse momento que a gente está vivendo. Conta a história devota isso a Aristóteles, que numa antiga aldeia existia um sábio e um invejoso. E na ânsia de galgar o lugar do sábio, o invejoso reuniu todos os discípulos da tribo e disse, na maior festa da tribo, quando todos estiverem reunidos, eu quero ver se esse sábio é mesmo sábio. Eu vou perguntar para o sábio se o passarinho que está nas minhas mãos está vivo ou está morto. Se ele responder que está vivo, eu aperto e mato. Se ele responder que está morto, eu abro a mão e o passarinho sai voando. Quero ver o que esse sábio vai dizer. E foi o que aconteceu. Na maior festa da tribo, quando estavam todos reunidos, o invejoso, querendo derrubar o sábio, perguntou, sábio, me diga uma coisa, na maior festa, o passarinho que está nas minhas mãos, está vivo ou está morto? E o sábio, como não podia deixar de ser, disse, não posso te dizer se esse passarinho está vivo ou está morto, porque o destino desse passarinho está nas tuas mãos. Eu, Rodrigo Pironte, a Tati, não podemos dizer se a gestão de risco nos contratos administrativos está viva ou está morta, mas certamente, daqui para frente, principalmente nas estatais, a partir de 30 de junho de 2018, a gestão de risco está na mão de cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.